Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Heartbeat Musicoterapia. Nesse vídeo, vamos aprender como aplicar a versão resumida dos IAPs, ou seja, dos perfis de análise de improvisação de Kenneth Brucha, que foram adaptados pelo próprio autor no ano de 2012. Para isso, eu separei um vídeo para que a gente possa avaliar um pouco como que acontece uma improvisação e a partir daí como que a gente pode analisar por esse guia dado pelo Bruxa. Então aqui a gente vai assistir um trecho específico de um vídeo. Então vamos a ele aqui, a essa improvisação, deixando bem claro que nessa improvisação é uma simulação. Eu estou aqui como paciente, ou seja, no papel do paciente, tem uma terapeuta, e vocês vão ver como que acontece essa interação. Bom, o primeiro passo base para você conseguir fazer uma análise interessante utilizando é primeiro você verificar o vídeo e ir apontando ou comentando aspectos importantes. Então vamos lá. Alegria. Bom, a musicoterapeuta começa tocando e o paciente fala a palavra alegria. Dois acordes base, então Dó maior e Sol maior. Duas funções harmônicas. Se percebe o paciente destacando muito uma linha melódica, como até aqui o elemento mais saliente da improvisação. E agora, o que torna-se saliente é o uso também de um acompanhamento rítmico. Ou seja, o ritmo aqui com um papel importante, se destacando até mais mesmo do que a própria harmonia que fica só em dois acordes, ainda que ela esteja aparente. A musicoterapeuta, ao longo da improvisação, ela apenas toca os dois acordes base, tenta não modular muito, para que o paciente possa se expressar. Ou seja, aqui mais ou menos em 1 minuto e 45 o paciente começa a vocalizar. E agora, mais ou menos ali de 2 minutos e um pouco, a musicoterapeuta começa a improvisar junto. E existe aqui uma questão em termos de textura, você temos duas vozes diferentes, ou seja, em relação uma fazendo uma tônica e outra fazendo uma terça. E vai diminuindo o andamento até que termina a improvisação. Bom, com isso, vamos então para a nossa folha, onde temos todas as informações para que possamos preencher em relação aos dados do paciente. Lembrando que essa folha está disponível no artigo que foi publicado da validação dos perfis, então você encontra exatamente esse mesmo documento, e aqui vamos ao preenchimento dele. Improvisadores e instrumentos, vamos colocar aqui o ukulele e também o violão. Título, bom, o paciente disse no início da improvisação
a palavra alegria, vamos colocar aqui a palavra alegria. Duração, vamos ver quanto tempo durou esse improviso, ou seja, foi 2 minutos e 57 segundos. Então a gente pode pôr aqui 2 minutos e 37 segundos. Contexto e situação não se sabe, porque aqui seria se é uma sessão do início do processo, se é no meio do processo. Então aqui a gente não tem essa informação para colocar. Então vamos deixar como basicamente aqui vamos deixar assim como não se sabe. Bom, meio musical, a gente pode dizer aqui que em relação a... eu esqueci de colocar improvisadores e instrumentos, vou botar aqui o ukulele o terapeuta e violão aqui o paciente. Para a gente ter bem claro aqui essa diferença. Título Alegria, então aqui vamos dizer que o meio musical foi um meio musical oferecido, então, foi intermusical, onde o terapeuta iniciou uma improvisação de 2 acordes, porém não havia uma clara consigna na tarefa. Então vamos deixar assim, só vou para ficar mais bonito aqui, deixar dessa forma para que impressões gerais, aqui é para a gente dar um resumo. Então eu posso dizer que a improvisação teve 2 partes, basicamente. A terapeuta manteve durante toda a improvisação os acordes, vamos deixar assim, os acordes de Dó maior e Sol maior, onde na primeira parte ela apenas acompanhou o paciente tocando os acordes, e na segunda vocalizou realizando a terça. Vamos ver aqui que esse meu computador, como não é do Brasil, às vezes ele encrenca. Pronto. Realizando a terça sobre a voz cantada, sobre a melodia vocalizada pelo paciente. O paciente iniciou a improvisação realizando linhas melódicas no violão, acompanhando os acordes da terapeuta como uma linha de baixo. Ou podemos botar ainda como o que pode ser interpretado como uma linha de baixo. Então aqui a gente coloca ainda na primeira parte da improvisação, o paciente deu uma linha melódica para um acompanhamento com os acordes, priorizando a parte rítmica.
Na segunda parte, ele continuou com a parte rítmica e adicionou uma linha melódica à sua voz. Uma linha melódica com a voz a sua forma de tocar, ou melhor, aos seus acordes no violão. Então pronto, aqui nós temos uma impressão geral, né? Se a gente for revisar essa primeira folha, quem improvisou, o título, meio musical, que foi um meio intermusical, onde o terapeuta iniciou uma improvisação de 2 acordes, não havia uma consigna clara na tarefa. Então esse foi o meio musical, ou seja, não era uma improvisação solo, né? Então não tinha papéis definidos, mas de uma forma bem clara aqui. Eu não vou repetir, obviamente, que no meio musical aqui a gente pode pensar se a improvisação é em Dó maior ou em Lá maior. Eu vou botar aqui improviso em Dó, tendo os acordes de Dó maior e Sol maior como base. Opa, aqui é 57. Então aqui a gente tem o contexto da situação não se sabe, improvisação basicamente teve 2 partes, né? Na primeira, então, o terapeuta manteve toda a improvisação, os acordes de Sol de Dó e Sol maior, onde na primeira parte ele apenas acompanhou o paciente tocando os acordes e na segunda vocalizou realizando a terça sobre a melodia vocalizada pelo paciente. O paciente iniciou a improvisação realizando linhas melódicas no violão, acompanhando os acordes do terapeuta, o que pode ser interpretado como uma linha de baixo. Ainda na primeira parte da improvisação, o paciente mudou de uma linha melódica para um acompanhamento harmônico, vamos botar aqui, né? Harmônico, com os acordes, vamos complementar aqui, de Dó maior e Sol maior, priorizando a parte rítmica. Na segunda parte, ele continuou com a parte rítmica e adicionou uma linha melódica com a voz em relação aos seus acordes no violão. Então aqui a gente tem um resumo do que aconteceu, numa folha, de uma maneira bem interessante. Bom, quais foram os elementos mais destacados, né? Aqui eu posso dizer que foi, em primeiro lugar, então, foi a melodia. Depois eu posso dizer que foi a parte do ritmo. E, digamos assim, de uma forma... Eu vou deixar por enquanto só melodia e ritmo, porque depois... E posso botar aqui... esses dois aqui, melodia e ritmo, foram os que mais se destacaram. Forma geral da improvisação foi uma forma AB. Há frases bem formadas, sim. Elementos musicais com maior tensão, ou seja, com maior energia. Eu posso dizer que foi... Então aqui, especificamente, eu posso dizer que os elementos de maior tensão aqui existe um comentário: analisar este item, se não analisado no perfil saliência. Mas aqui não tem problema, a gente vai repetir que foi melodia e ritmo. Eles foram mais destacados e, inclusive, eles foram os elementos que tiveram especificamente mais tensão, ou seja, mais energia acumulada. Outras fontes de tensão, eu vou botar aqui o canto, porque justamente o canto foi uma forma na segunda parte do improviso, que teve muita energia. Bom, aqui a gente tem que analisar especificamente pensando nas sessões da improvisação, ou seja, eu tenho sessões de improvisação 1, 2, 3 e 4. Teoricamente, o mais indicado é você conseguir, ou seja, se é uma improvisação que teve o formato AB, é você avaliar com uma cor uma parte da improvisação e com outra cor outra parte da improvisação. Então você pode colocar, eu vou fazer assim, eu vou botar em vermelho
aqui especificamente a seção 1 e vou botar aqui em verde a seção 2. Então eu vou agora para cada pergunta. Eu vou começar pela seção 1. Elementos rítmicos. Como se relaciona o ritmo com a batida do pulso? Bom, eu posso dizer que foram integrados, ou seja, nada fora do comum, ou seja, as partes rítmicas também integradas. Como ocorrem as mudanças na subdivisão do tempo? Bom, eu posso dizer aqui que as mudanças na subdivisão elas foram estáveis, né? Não teve assim nada muito que variou. Mudanças rítmicas também, eu vou dizer que foi estável, não mudou muito. Em relação a como que o paciente se relaciona com o pulso, eu posso dizer que o paciente, como ele não sugeriu nada de diferente no tempo e no pulso, eu posso dizer que ele, especificamente, né, em relação ao tempo e o pulso, eu posso dizer que ele foi aqui mais seguidor. Bom, com relação ao ritmo, eu posso dizer que ele foi, né, na primeira parte, ele foi companheiro, porque ele seguia coisas que a musicoterapeuta fazia, mas na linha de baixo dele ele sugeria coisas, né? Então vamos deixar assim. Bom, depois em relação ao timbre, o quanto os timbres estão misturados, eu posso dizer que eles estão integrados em relação à parte 1. Em relação a qual a frequência de mudança do timbre, eu posso dizer que é variável, não teve assim nenhuma variação tão grande. Posso dizer que como o paciente se relaciona com o timbre, ele foi companheiro, ou seja, nada de tão diferente. O volume ele foi muito integrado, né? Ele não está fusionado, ou seja, não é exatamente. A gente consegue diferenciar o volume do paciente e do musicoterapeuta, mas isso foi feito de uma forma integrada. Com qual a frequência que há mudanças de volume? Bom, são mudanças muito estáveis. Eu posso dizer também que os registros estão, em termos de textura, na parte 1 eu posso dizer que eles estão integrados, ou seja, existe ou seja, a voz do violão e a voz do ukulele, mas de uma forma integrada. Com qual frequência há mudanças de textura? Eu posso dizer que realmente foi uma mudança estável, ou seja, não teve assim tanta mudança em relação às duas texturas apresentadas. Então eu posso dizer que, de alguma forma, o que foi apresentado nos instrumentos em termos de homofonia, em termos de polifonia, isso foi muito estável. E como o paciente se relaciona com a textura, ou seja, em relação às texturas apresentadas, eu posso dizer que o paciente ele teve, de alguma forma, uma postura basicamente seguidora dentro da parte 1 da improvisação. Depois a gente vai ver na parte 2. Bom, fraseio, se estão misturadas em tamanho e forma, eu posso dizer que as frases elas foram integradas. Qual que frequência que é a mudança nas frases? Ou seja, eu posso dizer que ela é variável, né? Porque o paciente foi variando a partir de acordes, de outras coisas, e como o paciente se relaciona com o fraseado companheiro, ou seja, ele não tenta liderar de nenhuma forma ou impor uma liderança, então eu posso dizer que foi dessa forma. Em relação com coordenados são os movimentos corporais, eles estão integrados, ou seja, não existe nada diferenciado ou fusionado, e a mudança também ela é variável. Sobre os elementos tonais, a gente pode dizer que escala a tonalidade totalmente integrado, ou seja, a tonalidade ela não está, ou a escala ela não está, digamos assim, em termos melódicos fusionados, existe alguma diferença em relação à melodia, em relação àquilo que está sendo tocado, em relação à escala. Então, existe sim uma diferença em relação a que a melodia está integrada na escala e na tonalidade. Ela não está completamente fusionada, entendida numa coisa só. Como melodias simultâneas estão misturadas? Eu posso dizer que elas estão integradas, porque sempre quando elas foram apresentadas, isso foi feito de uma forma muito comum. Como a melodia se mistura com a tonalidade, eu posso dizer que de uma forma integrada, não completamente fusionada, porque a gente consegue diferenciar o que é melodia e o que é harmonia em relação à tonalidade. Com qual frequência a escala e a tonalidade se alteram?
eu posso dizer estável, porque não teve, né, nenhuma mudança tão grande. A melodia se altera de uma forma, eu até posso dizer assim, variável, porque a gente tem diferentes momentos mesmo na primeira parte, com qual frequência a harmonia se altera, ou seja, completamente estável aqui. Como o paciente se relaciona com a escala e a tonalidade, bom, eu posso dizer que ele foi mais até seguidor, porque ele não quis nenhuma grande modificação, e como o paciente se relaciona com a melodia, eu posso dizer que em termos melódicos ele foi mais companheiro, porque ele sempre tentava propor coisas diferentes. Bom, agora eu tenho que avaliar, obviamente, a seção 2, né? Então, assim, eu já coloquei as cores, mas basicamente, se a gente for observar tudo o que aconteceu em relação à improvisação, eu posso aqui, que eu estou fazendo é apenas recortar e colar para ficar mais didático, para que vocês tenham um entendimento mais fácil de tudo aquilo que aconteceu. Então eu apenas recortei e colei para que a gente possa avaliar de novo. Vou colocar tudo aqui em outras cores, mas na verdade, se eu for perceber, né, para resumir a nossa conversa, basicamente, ou seja, teve uma mudança muito mais em relação ao uso da voz do que em relação aos padrões. Então a gente pode, de alguma forma, até revisar se são as mesmas coisas. Batida, parte rítmica, subdivisão do tempo, tudo exatamente igual à primeira parte. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é trocar a cor. Bom, tem gente que prefere botar um X de cada cor para não ter que ficar recortando e colando como eu estou fazendo, mas aí fica a cargo de qualquer pessoa. Para mim, assim, fica mais fácil porque a pessoa consegue ter a repetição e entender que são duas sessões. Em relação ao timbre, não teve nenhuma grande mudança, né? Lembrando sempre de pintar aqui o número para a pessoa saber qual é a sessão. Foi integrado, mesma coisa em relação à frequência, ou seja, foi variável. A relação com o timbre foi também, inclusive companheiro, que depois a própria musicoterapeuta entrou junto para participar. Volume integrado, não teve assim nada de completamente diferenciado. As mudanças, mesmo que muito pequenas, foram estáveis. E aqui até deixa eu revisar que eu acho que faltou uma pergunta que eu não respondi da primeira parte. Aqui, como se relaciona o paciente com o volume? Posso dizer que o paciente ele foi seguidor. E a mesma coisa vai se manter depois na sessão 2, já que eu não tinha avaliado na sessão 1. Então vamos colocar aqui que foi um volume seguidor. Depois, em relação à textura, eu posso dizer que as texturas elas estavam integradas, né? Tanto a terça que a musicoterapeuta cantou, ou seja, foi integrado. As mudanças, não teve grandes mudanças, então foi estável. Como o paciente se relaciona com a textura? Aqui, em relação à textura, eu posso dizer que o paciente também não ofereceu nada de diferente, porque ele não mudou nada em relação ao que ele já havia proposto. Em relação às frases misturadas, eu posso dizer que elas estavam integradas, não vou dizer fusionadas porque a gente conseguia entender, mesmo que em registros diferentes, que as frases soavam diferentes. Mudanças nas frases, eu posso dizer que foi de alguma forma variável, ou seja, teve alguma pequena mudança. Eu até poderia botar estável, mas como eu acho que teve assim algo que a gente viu que não foi exatamente sempre a mesma forma de cantar, vou deixar como variável. Então, assim, estável é quando é uma frase que se repete da mesma maneira, com as mesmas características rítmicas, tudo, sem nenhuma alteração mínima. Mas isso aqui pode depender de musicoterapeuta para musicoterapeuta e do critério que você utiliza. Se você quer dizer que é estável de uma maneira mais geral, você pode colocar, mas se você for mesmo aqui mais rigoroso, você vai acabar também colocando como variável. Como que o paciente se relaciona com o fraseado? Eu posso dizer companheiro porque ele propôs uma ideia, apesar de não estar propondo sempre, mas ele propôs uma ideia de frase musical e a partir dali houve uma interação. Não vou dizer que ele foi líder porque, apesar dele propor uma ideia, ele não tentou mostrar para o musicoterapeuta que era aquela ideia que deveria ser colocada. Os movimentos corporais integrados da mesma forma, as mudanças foram variáveis.
na segunda parte. Bom, quão bem a melodia se mistura na escala e na tonalidade integrada. Aqui também as melodias simultâneas também foram integradas, então isso eu posso colocar aqui da parte 2. Bom, como a melodia se mistura com a harmonia? Bom, deixa eu voltar que eu acho que eu não preenchi essa na etapa 1. Deixa eu ver aqui. Aqui, como as frases, elementos tonais, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Aqui não, em princípio foi tudo preenchido, era só para conferir mesmo. Nos elementos tonais, deixa eu voltar só para ter certeza. Ah, sim, como a melodia se mistura com a harmonia. Então aqui, como a melodia se mistura com a harmonia, eu posso dizer que de uma forma muito integrada, já que a gente consegue perceber alguma diferença. E aqui a mesma coisa eu vou colocar na etapa 2, para ficar bem claro o que aconteceu. Então também integradas. Bom, como a harmonia se mistura com a escala tonalidade também de uma forma integrada, a escala e a tonalidade não se alteraram, então eu vou dizer aqui que foi estável. Com qual frequência a melodia se altera? De forma variável, ou seja, tem, né, alguma alteração, ou seja, no início, quando quando o paciente começa a cantar, mas é algo variável, assim, tem algum intervalo ali, algum silêncio, eu vou deixar como variável. Aqui, com que frequência a harmonia se altera, ou seja, a harmonia foi praticamente a mesma sempre. Lembrando que aqui, quando eu considero com frequência a melodia se alterna, eu tenho que pensar de alguma forma naquilo que o paciente toca no violão com o que ele canta. Então, tem sempre aí alguma variação, mas de novo, assim como aconteceu na outra parte, se eu for muito criterioso, eu vou dizer que foi variável, mas aqui eu também poderia dizer que foi estável porque as mudanças são muito pequenas, mas aí vai do seu critério. E é importante você sempre deixar claro qual que é o seu critério, se você vai querer ser mais rigoroso ou se vai ter uma visão muito mais geral e não vai se ater aos pequenos detalhes. Isso vai também da forma que você vai aplicar e mesmo na escala é importante que você possa adaptar a sua forma de trabalhar. E como o paciente se relaciona com a escala tonalidade, ele continua seguidor, ele não tem nenhuma modificação. E como o paciente se relaciona com a melodia, bom, eu posso dizer aqui na segunda parte que ele se relaciona com a melodia muito mais aqui como companheiro, porque ele não é só líder, porque para você botar como líder, você teria que dizer que ele vai tentar impor ou ele está tentando liderar. E ele, na verdade, ele coloca uma melodia, mas ele aceita as ideias da musicoterapeuta. Então eu posso colocar aqui como companheiro, que sempre para você marcar um extremo tem que ficar muito claro aquilo que o paciente propõe, e também o outro extremo, tanto para a esquerda também. Então é importante ver, normalmente as improvisações tendem a ficar sempre mais ao centro. Algum elemento musical incoerente eu vou botar aqui não em nenhum dos dois momentos. Característica física incoerente também não. E alguma característica verbal incoerente também não. Então vou deixar aqui como não. E bom, com isso a gente tem a escala preenchida já com essa avaliação. Então aqui eu vou salvar esse arquivo e vou colocar como IAPS, versão resumida, na improvisação de 2 minutos e 57. Vou botar aqui 2,57 só para me lembrar, e vou botar aqui que foi uma improvisação que foi feita no modelo de roleplay, ou seja, uma simulação, e está aqui salvo o nosso documento. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.